Fala galera, se você quer ganhar dinheiro com o YouTube de várias formas, assim como eu, sem nem precisar aparecer, acesse o primeiro link da descrição e aproveite a promoção por tempo limitado do maior treinamento de YouTube do Brasil. Mas aí até saindo um pouco dos ativos específicos, indo para uma questão de alocação. O seu patrimônio hoje ele fica todo em ações? Não tem uma parte em renda fixa, alguma coisinha em fundo imobiliário? Como é que funciona? Tem sim, tem a parte de reserva de emergência e reserva de oportunidade, né? Eu não considero, claro, tá na carteira de investimentos, mas eu não considero um investimento para multiplicação de patrimônio. É a conservação ali dos recursos que eu vou precisar, né? Então eu divido sempre em 3 caixinhas. Primeira caixinha que é do curto prazo, os boletos que eu vou ter que pagar e tal. A do médio prazo, que é, uma viagem, eu sei que eu vou viajar no final do ano, eu vou guardar um dinheiro ali no LC e LCA, tá valendo a pena, vou sacar no final do ano, sei qual o destino desse dinheiro, médio prazo. Tudo isso renda fixa. Daqui em diante... Isso é quase nada, porque é só para o seu custo de vida comparado ao restante. Nada, eu diria que é 15% no máximo. 15%. No máximo. Depende, por exemplo, na pandemia foi a quase zero. 5% eu deixei para reserva de emergência e o resto realmente eu... Você pegou o caixa para comprar empresas descontadas. Exatamente, mas eu tento manter sempre essa equalização, né? É importante você não contar com dinheiro de bolsa para os seus compromissos que você sabe que vão acontecer ou aqueles que todo mundo está sujeito a acontecer. O seu carro quebrou, você teve um problema de saúde, né? Isso é reserva de emergência. Eu falo sempre que no meu caso, por exemplo, todo novo negócio que eu e minha esposa criamos, o dinheiro veio da renda fixa. Eu não vou pegar e vender criptomoedas ou vender as ações que eu tenho na bolsa, até porque dependendo do período vai estar horrível para vender, o preço vai estar muito baixo para iniciar um novo negócio. E aí dentro desses, digamos, 85% de bolsa, tudo são ações? Tudo ações. Não tem nada de fundo imobiliário? Nada de fundo imobiliário e nada fora do Brasil. E isso é curioso. Primeiro pegando o ponto dos fundos imobiliários, porque vocês têm uma estratégia lá na AGF de focar em empresas que pagam dividendos. E os fundos imobiliários, eles distribuem semestralmente 95% do que tem de resultado. Então eles estão pagando, né? Até dividem mensalmente dividendos. E alguns fundos pagam muito bem. Tem aqueles contratos ajustados por IPCA ou IGPM. Tem fundos de papel também que estão com belo desempenho agora. Por que nada em fundos? O que você acha que deixa eles para trás em comparação com a estratégia de comprar ações boas pagadoras de dividendos? Alguns motivos, tá? Primeiro, a gente foge ao máximo investir tudo que é relacionado à construção civil e, enfim, imobiliários, né? Inclusive, empresas desse setor, a gente só tem uma na carteira que é a Eternit, que é legado de muitos anos atrás, mas a gente não fez nenhum novo investimento nesse setor desde então. É um setor que realmente a gente foge. Por conta da parte cíclica dele? Exatamente, por conta da parte cíclica e nesses momentos cíclicos dificilmente essa empresa consegue manter, como toda empresa cíclica, um bom pagamento de dividendos, né? E vem a faltar, obviamente, se você é uma pessoa aposentada, você não vai poder esperar 10 anos para receber esse dividendo. Outra parte dessa explicação, a gente não gosta de delegar a nossa decisão de investimento para um gestor. Então a gente não investe em nenhum tipo de fundo, e aí fundo imobiliário entra também aqui. E terceiro é aquilo que eu te contei do retorno total ao acionista. Na minha opinião, na minha experiência do que eu conheço do setor, é um tipo de ativo que te dá uma rentabilidade total de renda fixa, comparável, você consegue coisas parecidas na renda fixa, com risco de renda variável. Então, eu prefiro tomar risco de renda variável e ter o potencial de retorno de renda variável. Por mais que realmente a gente possa comparar e tem excelentes fundos pagando excelentes dividendos, nas empresas esse potencial de valorização, ele acaba sendo muito maior por conta da capacidade de alavancagem, enfim, entre outros motivos. Então, a gente prefere empresas, mas não é que não gosta, enfim. Meu pai tem uma posição um pouquinho mais dura. É porque eu não gosto de perder muito tempo. Então, eu sei o que eu quero, eu sei quais são os meus objetivos e o que atende bem o meu perfil são empresas. Então, é basicamente por isso. Mas um investidor, por exemplo, já está numa idade mais avançada ou que, de repente, não quer ver o seu capital oscilar tanto, não tem estômago para isso, talvez seja uma boa ideia, assim, você ter um pouquinho de fundos imobiliários e ver ali pingando todo mês, né? Mais por segurança. Mas se você me disser, poxa, o que você investiria, estou 100% em ações. Entendi. E eu também não tenho muito fundo imobiliário, porque dentro da parte da minha carteira que eu dedico a imóveis, a minha irmã é advogada, ela trabalha com leilão. Ótimo. Ela vai comprar imóveis pela metade do preço. E você tem até agora alguns fundos imobiliários sendo negociados a metade do valor patrimonial.
Até por isso eu comprei alguns, mas se eu for olhar dentro da minha parcela de renda variável, eu tenho muito mais ações do que fundos, pelo que você falou. Uma empresa pode captar dívida em momentos de juros baixos, aquilo para crescer e tende a crescer mais do que um fundo imobiliário, que, como a gente sabe, é obrigado a distribuir quase tudo que ele gera de resultado. Então não tem caixa para reinvestir em crescimento. Para fazer isso tem que fazer subscrição, pegar mais dinheiro no mercado. Só que é um ponto interessante também que eu queria ver contigo. Os 85% em ações, você citou que não tem no exterior, vou te perguntar depois disso, mas você foca muito em pagadoras de dividendos. Sim. Você não pega nenhuma parte disso para focar em empresas que não vão pagar dividendos porque estão mais interessadas em crescer nesse curto prazo, curto, médio prazo? O que você acha? Sim. Ou empresas em recuperação. Existem duas empresas que não pagam dividendos. As que não querem e as que não podem de jeito nenhum. IRB, por exemplo, é um caso que não pode hoje. Exato. Hoje não pode de jeito nenhum, mas recuperada, ela vai pagar, ela deve pagar, porque ela gera tanto caixa que ela nem tem o que fazer com isso ali, entende? Então é meio que uma questão de tesouraria, retorno do capital, enfim, ela tem que distribuir bons dividendos, né? Então, a gente geralmente foge das empresas que a gente tem a leitura que não podem pagar dividendos porque os seus negócios não permitem, em condições normais de temperatura e pressão, né? Então, por exemplo, uma empresa de varejo, poxa, no momento de boom, ela vai preterir pagar o acionista o quê? Investir no seu, né, comprar produtos, enfim, investir na digitalização, o que quer que seja nos seus próprios investimentos para crescer. Então são empresas que, via de regra, não se encaixam nessa filosofia, né? Como a filosofia é de estratégia previdenciária, eu pretendo receber renda passiva disso, então empresas que geram fluxo de caixa suficiente para pagar dividendos é as que mais me interessam. Geralmente, empresas que estão de crescimento, né, boa parte do valor delas está no valor futuro, eles ainda não aconteceram, né? Então você precisa trazer a valor presente para ter uma estimativa. Então, geralmente, você acaba pagando ali, de repente, um preço um pouquinho maior por algo que vai acontecer no futuro ou muitas vezes pode ser que não aconteça, existe esse risco, né? Então, você precisa estar preparado também para esse tipo de investimento. Eu, particularmente, sou um pouco mais conservadora. Apesar de estar 100% em bolsa, Perini, eu sou muito conservadora. Mas eu te entendo também. Porque eu me considero um cara conservador, aí o pessoal fala, mas você tem cripto, mas é uma parcela menor da minha carteira. Eu tenho posições mais conservadoras. E aí, por exemplo, quando você gosta de banco, você vê um Banco do Brasil descontado, um Itaú negociando muito próximo do valor patrimonial e tem um Nubank que está negociando a 4 vezes aquilo, porque vai crescer muito, embora já seja muito grande, realmente eu acho uma aposta mais ousada. Mas então você não tem empresa de crescimento hoje? Empresas de crescimento que não pagarão dividendos, muito provavelmente não. Entendi. Agora, por exemplo, a gente investe numa empresa que chama Taurus Armas. É uma empresa que passou por uma fase de turnaround, agora está entrando numa fase de crescimento. Só que a margem dela é tão boa que ela consegue crescer e, ao mesmo tempo, pagar dividendos. São pouquíssimas empresas que reúnem essas qualidades ao mesmo tempo. A gente chama de crescidendos. Então, existem alguns exemplos. Uma Taurus é que eu vou conseguir me lembrar agora que está na minha carteira. Então, considero uma empresa de crescidendos. Ela consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Não necessariamente você vai precisar deixar de atender a um tipo de investidor para atender ao outro.